Oi, Emily. Bom, vamos lá ao exercício que você está com dúvida. Eu vou fazer os passos inteiros aqui gravando, porque é um exercício bem grandinho, então acho que é melhor a gente ver o passo a passo dele, tá bom? Então, primeira coisa, lá naquela equação que foi dada no enunciado, a gente precisa aplicar a transformada na equação inteira. Aí eu tenho aqui a transformada do y' mais 12 vezes a transformada de x vezes y. Lá no enunciado, né, eu falei que a transformada da derivada da função vai ser menos i ômega, aqui a ordem dessa derivada, vezes a transformada da função ali. Então, na fórmula, se não me engano, a gente usa f, né? É essa daqui. A gente usa essa fórmula aqui, né? Então, a derivada de ordem n vai ser menos i alfa, a ordem dessa derivada, vezes o f, no nosso caso aqui, é a transformada do f, tá? Então, é essa a troca que a gente faz. Aí, ok, eu faço essa daqui para a primeira parte. Então, como é 1 aqui e é y, então essa transformada, perdão, como é a ordem 1 aqui e é y, a minha transformada vai ser o yzão, e aqui vai ficar como 1, né? Então, esse primeiro pedaço ficou assim. Aí, mais 12 vezes a transformada do x vezes o y. Então, a transformada do x vezes o y, eu vou usar essa daqui, ó. Transformada de um x elevado a algum expoente, no nosso caso o expoente ali é 1, vezes o y, que no nosso caso, vezes o f, que no nosso caso é y. Então, aqui, esse n e esse n é a ordem desse x aqui. Para o nosso exemplo, o nosso x aqui tem ordem 1, então vai ser 1 aqui e 1 aqui. E o menos i do número imaginário, e o f, que no nosso caso, por ser y, vai ser o yzão, tá? Então, esse daqui é a segunda parte de da transformada. Como está multiplicando 12, o 12 aparece aqui na frente, esse sinal de menos está aqui, esse sinal de menos está aqui. Então, ficamos com essa expressãozinha ali, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse menos 12 lá para o outro lado. Então, vai ficar com menos i ômega y igual a mais 12 i yzão linha, né? Fica desse jeito. Aí, eu tenho menos i aqui e i aqui, perdão, só tenho o i aqui e o i aqui. Como dos dois lados eu tenho i, eu posso simplificar os dois i's e vai ficar só menos ômega yzão igual a 12 yzão linha, né? Eu vou tirar esse i daqui e vou tirar esse i daqui. Fica desse jeitinho. Aí agora eu vou isolar. Eu vou pegar esse yzão, passar ele dividindo para esse lado, então ele sai daqui, e vou pegar esse 12, tirar ele daqui e passar ele para cá dividindo. Então ficou yzão linha divididos por y igual a menos ômega sobre 12, tá? Então ficou desse jeito aqui agora. Beleza. O y' a gente vai trocar por dy sobre d ômega, tá? Porque é a derivada do y em relação à minha variável ali. Então, eu troco ele por isso daqui e ainda ficou esse 1 sobre y ali multiplicando essa derivada. O outro lado da direita mantive igual. Agora, eu vou pegar esse d ômega e vou passar lá para o outro lado multiplicando, né? Ele está aqui dividindo, então ele vai para lá multiplicando. Então, ele apareceu aqui, certo? Agora, eu tenho um dyzão aqui e um d ômega aqui. Para assumir com isso, é só eu passar a integral dos dois lados aqui dessa equação, que foi o que eu fiz aqui, tá? Aí, ok. O que é essa integral aqui? Essa integral vai ser o ln do yzão, né? A integral dessa inversa. Esse outro lado aqui vai ser a integral do ômega em relação ao ômega aqui. Ah, aliás, aqui tá errado, ó. Isso daqui não é ômega, é y, né? Tá vendo que eu coloquei errado aqui? Ó, era um yzão essa integral. Aqui é um yzão também, tem que corrigir. Deixa eu botar com essa correçãozinha aqui, antes que a gente tenha uma confusão. Então, isso aqui é yzão, não é ômega. Agora sim, então a integral de 1 sobre yzão em yzão vai ser o ln do yzão. Agora, esse outro lado aqui. Estou integrando aqui em ômega, então vai ficar ômega ao quadrado sobre 2. Como eu já tenho esse 12 aqui, 2 vezes 12 vai ser 24. Então, por isso que essa integral aqui, se você quiser pensar de um jeito diferente, ó, você pode escrever esse ladinho aqui como sendo menos 1 sobre 12 vezes a integral de ômega de ômega. Deixa eu escrever menor para caber aqui. Então, isso aqui pode ser menos 1 sobre 12 vezes a integral de ômega de ômega. Então, vai ficar menos 1 sobre 12 vezes ômega ao quadrado sobre 2.
Aí eu multiplico esse 2 com esse 12 e vai dar 24. O menos eu mantenho aqui. E aí eu tenho mais uma constante de integração que aparece porque eu resolvi as duas integrais aqui, então eu acumulo todas as constantes de um lado só, tá? Ficou desse jeito. Aí, o que eu vou fazer para eliminar? Veja, eu estou interessada em descobrir quem que é o yzão, eu quero isolar ele. Para tirar esse ln daqui, eu preciso aplicar a função inversa do ln, que é a exponencial. A gente tem o seguinte, a exponencial do ln de alguma coisa é igual ao ln da exponencial dessa mesma coisa, e tudo isso daqui sempre vai ser x. Então, quando eu aplico a exponencial no ln de alguma coisa, eu vou ter a resposta x, e se eu aplico o ln na exponencial dessa coisa, eu também vou ter o mesmo x. Então, a exponencial e o ln são funções inversas e as respostas delas vão ser sempre a mesma coisa, tá? Então, se aqui eu tivesse x ao quadrado, a resposta seria x ao quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a exponencial aqui e aqui. Veja que essa exponencial é aplicada em todo esse termo, tá? Então, por isso que fica a exponencial disso tudo aqui. E aqui a exponencial do ln de yzão vai ficar só o yzão, por conta dessa propriedade. Aí, esse lado da direita, olha só, eu vou ter a seguinte propriedade. Veja, daqui para cá, eu vou explicar ela ao contrário. Primeiro eu vou pensar nesse pedaço para depois explicar o que acontece ali. Então, vamos aos poucos. Veja que eu tenho a exponencial de menos ômega ao quadrado sobre 24 vezes a exponencial de C1. O que eu tenho aqui? A exponencial de alguma coisa vezes a exponencial de outra coisa, certo? Produto de funções na mesma base, né? Então, eu tenho um produto na mesma base. Quem que é a minha base? A base é o E. Os expoentes são esses carinhas aqui. Como eu tenho o produto, o que eu faço? Eu repito a base, que é o E, e somo os expoentes. Então, eu vou somar isso daqui com isso daqui, certo? Então, eu estou fazendo a propriedade inversa da multiplicação de potência. Então, aqui, esse cara, eu vou transformar ele em um produto de duas bases iguais, que é a mesma coisa, tá? Eu só estou abrindo isso daqui, fazendo a operação inversa, né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 mais 3, né? Eu somo os expoentes porque a base é a mesma. Ali eu estou fazendo a mesma coisa, só que ao invés de fazer daqui para cá, eu estou fazendo daqui para cá, tá? Essa é a ideia. Tá bom, cheguei aqui neste ponto aqui. Agora, eu vou fazer mais uma manipulação, que é a seguinte. Esse E elevado a C1, eu vou chamar de uma outra constante. Por quê? O E é um número, né? O E é aproximadamente 2,73, assim por diante. Ele é um número. Um número elevado a outro número, que é esse C1, vai dar um número, que eu vou chamar de C, tá? Só para fazer mais uma troquinha aqui. Então, eu vou chamar esse cara de C e ele vai multiplicar a exponencial. Então, ficou C vezes a exponencial de menos ômega ao quadrado sobre 24. Tá bom, então agora a gente ficou com isso daqui, o yzão já está separado, é mais ou menos o que eu quero, né? Esse C foi dado lá no meu enunciado, que vale isso daqui, então eu vou substituir ele, né, valendo isso. E aí agora eu vou aplicar a inversa, né? Afinal, esse yzão foi isolado, agora eu preciso voltar fazendo a inversa de forma que eu encontre o yzinho de novo. Tá, agora eu vou fazer a inversa desse lado da direita, né, depois de ter substituído o C, então vamos ver como que sai essa inversa. Também dei no enunciado como que sai essa inversa aqui, ó. Tô dando aqui a fórmula que você vai precisar usar. Veja a carinha dessa minha conta. Eu tenho a raiz de 2π sobre 12, raiz de 2π sobre A, então o meu A vai ser 12. Estou dizendo então que o A vai ser 12 ali naquela fórmula. Portanto, aqui vai ficar 2 vezes o A, ou seja, 24, que é exatamente o que eu tenho aqui. E aqui é 12, aqui é 24, então a transformada inversa vai ser este cara fazendo esse A valer 12. Então, essa inversa disso daqui vai ser E menos 12x² sobre 2, que é essa troca que apareceu ali fazendo A valendo 12, tá? E aí eu faço o 12 divididos por 2, que vai dar 6, então ficou E na menos x², certo? E aí acabou aqui a continha que tinha que fazer, tá bom? Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida aí nesses passos, é só entrar em contato novamente. Até mais!